Boa tarde, pessoal. Boa tarde, vereadores Eduardo, Sérgio. Boa tarde, população. Em virtude da pandemia aí, da Covid 2019, a audiência que deveria ser de forma aberta ao público, no caso, infelizmente não vai poder ser. Então, a forma como o Tribunal de Contas nos orientou a fazer é através de audiência online, depois disponibilizando aí para a população também, no caso, aí, para que possa estar acompanhando aí os acontecimentos no sentido da elaboração do orçamento das leis orçamentárias, né? O intuito dessa audiência hoje é informar a população, no caso, e a Câmara de Vereadores, no caso, que vai ser disponibilizado a partir do dia 10 desse mês agora, nós vamos disponibilizar já a LDO, para quê? Para que seja estudada e depois aprovada pelos vereadores, para a Câmara Legislativa, porque a partir do dia 10, a partir do momento dessa audiência até o dia 10, nós vamos deixar toda a documentação no portal da transparência da Prefeitura, para que aqueles que se sentirem interessados possam estar olhando, possam estar aí, conhecendo um pouquinho dessas leis aí, no caso, e dos anexos que vão junto com essas leis, e caso sintam-se aptos a fazer alguma observação ou a propor alguma alteração da lei, é só entrar em contato conosco no caso. Depois eu vou pedir também para colocar o meu e-mail abaixo aí da publicação, depois lá no site da transparência. É só entrar em contato que aí o Poder Executivo, através aí do setor de contabilidade, a gente vai estar aberto para atender, assim, a vontade da população, no sentido daqueles que tiverem interesse e se colocarem aptos a fazer uma proposta de alteração, uma proposta de mudança nessa lei, tá? Primeiro, nós vamos o PPA, queria explicar que o PPA seria enviado, o prazo dele é para setembro. Só que devido à hierarquia das leis, no caso, nós íamos mandar a LDO agora até no mês de maio, e depois viria futuramente aí o PPA junto com a LOA. Então, como orientação da Fiorili e orientação também do Tribunal de Contas, nós preferimos mandar junto o PPA e a LDO. Por quê? O PPA, para quem não conhece aí, é uma lei, no caso, que estipula aí a programação, os programas e as ações do Poder Executivo aí durante os quatro anos de mandato. Seria o quê? O prazo seria o primeiro ano, o segundo ano do mandato do gestor, até o primeiro do subsequente. Então, o PPA ele vai ter uma duração de 4 anos. A gente elabora no primeiro ano de mandato do gestor, ele começa a valer a partir do segundo ano, e ele vai até o primeiro ano do subsequente. A LDO é uma lei a qual dá uma diretriz para esses programas, essas ações do gestor. Então, é uma lei também que ela é anual também. A gente costuma dizer que ela é curto prazo. E depois da LDO, todos os anos, a gente elabora também por volta do mês de agosto, setembro, a LOA. O que é a LOA? A LOA sim, o orçamento definitivo. Então, vamos ter o PPA, que é uma lei que prevalece durante 4 anos. É uma lei a qual traz os programas e as ações às quais o gestor se programou lá na época que ele estava fazendo a campanha, no caso. A gente colocou isso no papel e a gente traz para os próximos anos. A LDO vai vir filtrar esse PPA, no caso, no sentido do quê? Olha, senhor gestor, dentro daqueles programas que o senhor falou que queria fazer, o que o senhor vai querer fazer no próximo ano? Então, a LDO ela vem traçando um pouquinho essas diretrizes para a gente poder chegar na LOA e realmente fazer o orçamento propriamente dito, que aí a gente já vai estipular cada órgão os seus devidos trabalhos, no caso, e cada um com a sua parte orçamentária. Eu trouxe para a gente dar uma olhadinha aqui hoje na LDO, especificamente no texto de lei. Por quê? Porque a LDO é um texto de lei que às vezes pode gerar alguma polêmica, ou pode um texto de lei um pouco mais complicado de entendimento do que é o PPA. O PPA é um texto mais simples, mais tranquilo. Então, eu vou disponibilizar. Se alguém se sentir apto a propor alguma mudança, a gente está aberto também para isso daí. Então, eu peguei alguns principais artigos da LDO, aqueles artigos que
segundo o entendimento, no caso, eles são artigos obrigatórios em contém nessa lei. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito desses artigos. O artigo 1º é um artigo tranquilo, onde ele fala que fica estabelecidas as diretrizes para o orçamento do município para o ano 2022, aqui só vai ter alteraçãozinha, tá? E aí ele vem o quê? Para orientar a elaboração e execução do orçamento, vai verificar as prioridades e metas da administração pública municipal para o ano de 2022. Ele também propõe algumas alterações, caso aconteça na legislação tributária, então a gente deixa em aberto também, caso haja, para que o Poder Executivo possa fazer algumas alterações. Então, essa lei também ela vai liberar, caso haja necessidade de alguma mudança na legislação tributária, é a LDO, aquela lei que faz com que o gestor fique permitido, fique alicerçado. Disposições relativas a despesas com pessoal, outras determinações de gestão financeira. E aí eu vou partir para os artigos onde realmente, às vezes, assim, pode dar uma divergência. O artigo 3º eu só marquei porque aqui é onde fala quais são os anexos que vão junto com a LDO. Então, junto lá também no portal da transparência, nós vamos colocar para que a população possa ver. São as despesas obrigatórias, são o anexo de prioridades e indicadores por programas, os programas e metas por ações, as metas anuais, avaliação do cumprimento das metas, as metas fiscais, a evolução do patrimônio líquido, a estimativa e compensação de renúncia de receita, caso haja, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O que é uma despesa obrigatória de caráter continuado? É aquela despesa a qual a duração dela é superior a 2 anos. Tá? Então, eu vou contratar um funcionário. O funcionário, a gente entende que ele vai, quando a gente contrata um funcionário, a tendência dele é ficar durante um certo tempo ali. Então, isso é uma despesa obrigatória de caráter continuado. E o último dos anexos, no caso, é o demonstrativo dos riscos fiscais. Esse vai junto também com a LDO. O artigo 4º das diretrizes específicas, também é tranquilo. O artigo 6º, de interesse da Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal ela tem que enviar para o Poder Executivo, até 31 de agosto, a sua proposta orçamentária. Para quê? Para que dê tempo do Poder Executivo pegar essa proposta da Câmara, juntar com o orçamento do Executivo e formar o quê? Um orçamento só. O orçamento, a lei orçamentária é um orçamento só, tanto feita por Poder Executivo quanto por Poder Legislativo. Lógico que depois cada um tem a sua independência na forma como vai executá-lo. Mas então cabe à Câmara Municipal enviar até 31 de agosto a proposta de orçamento do Poder Executivo. E também, em contrapartida, o Poder Executivo tem a obrigação de enviar para a Câmara Municipal até 30 dias antes do prazo fixado, que seria, então, até 30 de julho, os estudos baseados em receitas e despesas também. Para quê? Para que, com base nas receitas municipais, o Poder Legislativo possa o quê? Elaborar o seu orçamento. Então, cabe ao Poder Executivo enviar para a Câmara um estudo da projeção das receitas, se vai aumentar, se vai reduzir. Para quê? Para que o Poder Legislativo também ele possa o quê? Elaborar o seu orçamento. E aqui começa os artigos que a gente fala que são artigos obrigatórios que deve conter na LDO. Então, o artigo 7º. É uma abertura, está contido na LDO, mas é uma abertura para que se faça o orçamento. Então, no orçamento, pede-se para que tenha uma despesa chamada reserva de contingência. O que é essa reserva de contingência? É para atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. O que são aí esses riscos e eventos fiscais imprevistos? São aqueles aos quais a gente, quando está elaborando o orçamento, a gente não tem como prever. Por exemplo, em 2019, a gente ainda não tinha como prever que a pandemia ia se alastrar da forma como se alastrou em 2020. Em 2021, já deu para prever um pouco disso daí. Também agora
não tem como prever em 2022 se essa pandemia realmente ela vai, com as vacinas que estão tendo, ela vai dar uma reduzida, vai continuar, a tendência é reduzir. Mas aí o que a gente faz? A gente deixa lá uma reserva de contingência, um valor pode ser até o limite de 2% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida é a receita arrecadada no mês somada aos 11 meses anteriores, e aí se faz uma média no caso lá. Então, são a receita do mês atual quanto os 11 meses anteriores. A gente pega com base no mês de julho. E aí a gente pega com base em 2%, mais ou menos 2%. Então, essa reserva de contingência é para quê? Para passivos contingentes e riscos ou eventuais despesas imprevistas. Caso a gente não use essa reserva de contingência para esses casos, a gente pode utilizar ele para eventuais suplementações. O artigo 8º, nós temos um limite aí também, que a gente estipula, de 25% sobre o valor da despesa, onde o Poder Executivo vai poder fazer o quê? Transposição, remanejamento e transferência. O que é uma transposição, remanejamento e transferência? São, por exemplo, dentro do mesmo órgão, em vez de eu fazer suplementação, eu faço o quê? Uma transposição, eu faço um remanejamento, eu faço uma transferência. Por exemplo, dentro da saúde, eu tenho lá despesas com atenção básica. Então, se eu tenho que trocar um valor de uma ficha pela outra, mas está dentro do mesmo órgão, dentro ali do mesmo programa, eu não tenho necessidade de fazer suplementação. Eu posso fazer uma desses três itens no caso, que é a transposição, remanejamento e transferência. E isso não tem tanta implicação no sentido do Tribunal de Contas. Já o artigo 9º, ele já tem uma certa implicação com o Tribunal de Contas. Por quê? Aí já entra na parte da suplementação. Até o limite de 25% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares. O que é crédito adicional suplementar? O crédito adicional suplementar fiz todo o orçamento no caso, percebi lá no finalzinho do orçamento que está sobrando dotação no órgão e está faltando no outro. O que eu posso fazer? Olha, senhor secretário, está sobrando dotação na pasta do senhor, eu vou fazer uma suplementação para outra pasta que está faltando. Então, eu pego desse órgão e jogo para o outro órgão. Isso é um crédito adicional suplementar. Tá? Por que vem a ocorrer isso? Porque, às vezes, na hora que você planejou alguma determinada coisa, o orçamento ele tem que ser um pouco flexível, apesar dele ser embasado em lei. Porque nem tudo a gente tem como realmente acertar 100%. Vou dar um exemplo básico que está acontecendo. Programa-se transporte escolar. Com a pandemia agora, não estamos tendo transporte escolar. E essa dotação que é destinada ao transporte escolar, por exemplo, ela fica parada. Se a gente não tiver transporte escolar no decorrer do ano, essa dotação vai ficar parada. Eu não posso deixar essa dotação parada, sendo que o outro setor, às vezes, precisa dessa dotação. Então, a gente faz esse crédito suplementar. É só um exemplo básico, tá? E aí, esse artigo também, essa autorização poderá também constar da lei orçamentária. A gente também consta na lei orçamentária esse artigo 9º também. Então, ele vai estar contido tanto na LDO quanto na LUA. Artigo 10. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no exercício 2022, conforme a Lei 4.320/64, artigo 43. O que é um crédito especial? Ao contrário do crédito adicional suplementar, o crédito especial é aquele a qual realmente a administração ela não previu que ia ter uma determinada despesa. Por exemplo, vem um dinheiro de algum convênio. Esse convênio não estava, às vezes, previsto de vir. O que a gente faz? A gente vai lá e faz um crédito especial, abre uma nova despesa que não estava no orçamento e faz o quê? Processo de arrecadação. Então, nós vamos ver quais são as formas que nós podemos utilizar o crédito especial. E aí ele fala, consideram-se recursos para fins deste artigo, desde que não comprometidos. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial. O que é o superávit financeiro? O superávit financeiro eu tenho um recurso desse ano, o ano passado me sobrou recurso de uma conta, determinada conta. Eu não utilizei
um recurso vinculado por determinada, por algum motivo qualquer. Ao invés de eu usar o orçamento desse ano, eu faço um crédito suplementar, eu faço um crédito especial, perdão, e faço como superávit financeiro, dizendo, ó, me sobrou recurso do ano anterior, então eu vou utilizar aquele recurso esse ano. Isso é permitido por lei. Outro item pode ser o que eu estava falando, o excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação não estava prevendo que vinha um determinado convênio esse ano, está chegando um convênio, esse convênio não estava previsto nas minhas receitas, por isso que é excesso. Então, ele é o quê? Eu faço dele o quê? Um crédito especial. Eu vou fazer abertura, por quê? O convênio é bem-vindo para a cidade. Então, se é bem-vindo para a cidade, eu vou adicionar ele no orçamento. E resultantes de anulação parcial total de dotação orçamentária, que seria aquele mesmo caso lá das suplementações de uma ficha para outra. Desde que respeitado aí, no caso da suplementação de uma ficha para outra, os 25% sobre a despesa, tá? A LDO também autoriza o Poder Executivo a transferência de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos. Isso tem que constar na lei. Por quê? Se eu não constar, eu não posso fazer o quê? Uma transferência de valores para as entidades, aqui em Guará, no caso, seria aí as entidades às quais abrange a prefeitura tem repassado recurso aí durante os anos aí, o dispensário, que seria aí a casa do idoso. A gente também tem transferido aí, no caso, para a casa da criança. E agora, com o começo da execução dos trabalhos também, passa-se um pouquinho de dinheiro também para a turminha do latido, que fica responsável pelos animais de rua. E aí, conforme as instituições sem finalidades lucrativas percebe-se que esse serviço é essencial para o município, o Poder Executivo pode transferir uma parcela, um valor significativo para ajudar essas entidades a manter esses trabalhos, esses serviços, aos quais a administração considera que são serviços essenciais para ajudar a administração naquilo que cabia a ela fazer. Tá? Não é repassar o serviço, mas, ao contrário, é reconhecer que uma entidade ela presta um serviço, já presta um determinado serviço, e aí essa transferência é uma ajuda para que essa entidade continue a prestar o seu serviço. Da mesma forma, o artigo 12 ele vem de encontro com a parte de firmar convênios. Esse firmar convênios, ele é de encontro aqui no nosso caso com a Santa Casa. A Santa Casa, a prefeitura firma um convênio com a Santa Casa e repassa valores para a Santa Casa, para ajudar o quê? No trabalho que a Santa Casa faz, ela presta serviços à população. Então, a prefeitura ela transfere recursos através de convênios para ajudar a Santa Casa ao quê? A continuar com essa prestação de serviços à população, tá? Não entro aqui no mérito de qual serviço que é prestado, isso daí teoricamente, por orçamento, para as leis orçamentárias, não vem ao caso, tá? Muita gente pergunta, mas quais são esses serviços? Olha, eu particularmente, como contador, eu não sei quais são esses serviços. Eu sei que a gente tem a obrigação de transferir uma parcela dos recursos do município para ajudar a Santa Casa na prestação de serviços à população. Então, a gente faz isso através de convênios. Então, tem duas formas de transferir dinheiro. Uma é através da Lei Federal 13019/2014, que são as entidades sem finalidades lucrativas. E aí eu vou entrar nos termos de colaboração, o termo de fomento. Ou eu posso passar através de convênios. Esse artigo de lei 116 da Lei Federal 866/93, ainda nós estamos estudando para ver se a gente vai manter esse ou se a gente vai adequar com a nova lei de licitação, que é a Lei 14.630, parece, de 2021. Não me recordo agora o número da lei certinho, porque é uma lei recente, é uma lei de abril. Então, a lei de licitação ela está passando por uma mudança. Ela passou por uma mudança agora em abril. Então, esse artigo 12, pode ser que até o dia 10 a gente dá uma mexidinha nele no sentido de verificar qual desses artigos aí da nova lei, se ele fala alguma coisa de convênios. Eu ainda não enxerguei nada na nova lei que falasse alguma coisa de firmar convênios com entidades filantrópicas, não governamentais. Mas a gente está estudando isso aí. Então, é um prazo que a gente tem aí. Como é audiência de elaboração, a gente tem um prazo aí até o final
do período aí para poder a gente encaixar antes de mandar de forma definitiva para a Câmara. Aí as proibições também, a gente coloca aí na lei também as proibições. O Poder Executivo não pode o quê? Criar despesas, novas obras, desde que bancadas pela paralisação de antigas. Eu não posso parar uma obra para iniciar uma nova, no sentido de usar o dinheiro que seria para terminar essa obra e começar a fazer uma nova obra. O Poder Executivo não pode fazer isso. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro servidores societários, servidor público da ativa, funcionários que estejam trabalhando, que sejam sócios dessas empresas. Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores, pagamento de anuidade de servidores e conselhos profissionais. Por exemplo, eu tenho o CRC, eu faço parte do Conselho Regional de Contabilidade. O Poder Público não pode me pagar anuidade para que eu pague o conselho. Eu tenho que pagar a anuidade no meu bolso. Sou eu que sou profissional, no caso, eu tenho que arcar com o conselho de classe, com o meu conselho de classe. Esse é um exemplo, tá? E a lei orçamentária, ele fala o seguinte, aí a lei deixa claro que a lei orçamentária não considerará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamentos e contemplados as despesas em conservação do patrimônio público. Tá? Então, são alguns aspectos ao que a LDO vem de encontro para aquilo. Ela libera o gestor a fazer determinadas coisas, só que também ela vem de encontro para quê? Para proibir o gestor de fazer determinadas coisas. E esse é o sentido da LDO, no sentido de dar uma direção para a qual nós vamos caminhar para fazer o orçamento. O artigo 15 é tranquilo. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui para que possa dar uma interpretação diferente. Aqui é das alterações da legislação tributária, caso haja necessidade, o Poder Legislativo, através da LDO, já fica liberado a poder fazer essas alterações, tá? Mandar esses projetos aí para a Câmara para ser aprovado. E também com relação ao pessoal, no caso aí caso venha acontecer aí uma concessão, uma absorção de vantagens, uma criação e extinção de cargos públicos, desenvolvimento de empregos, contratações de emergência, revisão do sistema de pessoal, isso aí a LDO também já vem para autorizar o Poder Executivo a poder fazer determinadas coisas. A proibição também aqui no caso, isso aqui já é constitucional no caso, o Poder Executivo não poderá atingir uma despesa com pessoal acima de 54%, o limite de teto das despesas com pessoal é 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo, isso é condicional. Então, a gente coloca também essa proibição na LDO. Sobre os repasses mensais para a Câmara, o Poder Legislativo, os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso, respeitado o limite máximo do artigo 29 da Constituição, tal, sempre se passa um dozeavos, e a gente normalmente repassa até o 20º dia do mês. Para que eles possam lá trabalhar no seu orçamento também. Pessoal, da minha parte é só, no sentido, deixa aberto aí para quem está participando, se quer fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida quanto ao que foi falado aí, mencionado. Vou deixar, lembrando que essa lei é uma lei inicial, a qual nós estamos iniciando ela, então, de elaboração. Ela vai ficar disponibilizada no portal da Prefeitura até o dia 10 de maio, junto com seus anexos. Quem se sentir apto a propor alguma mudança, alguma alteração, olha, ou tiver alguma dúvida, nós vamos deixar um e-mail, um link abaixo lá, e aí pode estar entrando em contato. A gente vai ter o maior prazer em estar tentando aí esclarecer algumas dúvidas que vierem a surgir. Tá? E a participação
e todos aí é bem-vinda, no caso, para que a gente possa sempre, aí, no sentido de melhorar a LDO, melhorar a lei orçamentária e também melhorar também o PPA também. Então, da minha parte é só, deixo aberto aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém tiver alguma coisa para falar aí depois dos presentes aqui. E depois também eu já deixo aí, depois de disponibilizar no portal da transparência, também deixo aberto para quem quiser para tirar suas dúvidas e propor suas sugestões também. Tá? Obrigado aí, pessoal. Excelente, boa tarde. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu trabalho. Estou aqui à disposição, do executivo, do seu trabalho. Obrigado pelo senhor, por ser sempre presente no seu trabalho. Muito obrigado pelo seu trabalho, tá bom? Obrigado, vereador. A gente está sempre junto aí no sentido de que o Poder Executivo, no sentido da Secretaria de Finanças e o Departamento de Contabilidade, que a gente puder trabalhar em conjunto, que a gente puder ajudar um ao outro em esclarecimento de dúvidas, esclarecimento também em sempre tentar melhorar a nossa lei orçamentária, a LDO quanto o PPA, a gente também está aí à disposição para estar ajudando no que for preciso, tá? Então, de imediato, já me comprometo também a ajudar e se sentirem-se, quando for para aprovação, no caso, se tiver qualquer tipo de dúvida, necessidade de esclarecimento, já me coloco à disposição também para estar ajudando aí a quem estiver fazendo a correção dessas leis, no caso, dentro do legislativo, eu me comprometo também a ajudar naquilo que for possível também, naquilo que estiver dentro do nosso alcance. Muito obrigado, isso é muito bom. Em primeiro lugar, a população que está inserida e unindo o executivo e o legislativo tem condições de fazer um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Também agradeço, Marcelinho. Também agradeço pela oportunidade, viu? E com certeza a gente vai dar uma estudada, né, nessas leis e depois, na medida do possível, na medida que for surgindo alguma dúvida, a gente vai entrar em contato para estar buscando esclarecimento. Certo, não, desde já eu coloco à disposição no que for preciso, hein? Tanto do Poder Legislativo quanto da população também. Aqueles que tiverem dúvidas, só entrar em contato, a gente tenta dar uma esclarecida na medida do possível para tentar facilitar o entendimento dessa vez, no caso, que é um pouco técnica, os anexos vão ser um pouco técnicos, mas aí, na medida do possível, a gente tenta esclarecer e tentar simplificar para o entendimento de qualquer tipo de cidadão, no sentido de, desde aquele que tenha um certo grau de instrução até o que não tenha, porque todos têm direito a saber o que está acontecendo. Então, essa preocupação também, no momento que a gente começa a elaborar as leis, no caso, tentar simplificar, tentar passar de uma forma mais breve, mais simplificada possível, para não complicar, em vez de abrir um pouco essa lei, no caso, o entendimento dela, a gente tenta não complicar, a gente tenta simplificar. Essa é a ideia. Espero que, através desse vídeo, a gente tenha simplificado um pouquinho. Mas, se surgir mais dúvidas, alguma coisa, pode contar conosco, a gente está à disposição aí. Eu agradeço a participação de vocês aí. Tá ok. Beleza, então, pessoal. Aqui eu dou por encerrado, então, a reunião de elaboração da LDO e do PPA. O PPA, como eu disse para vocês, no caso, a gente vai disponibilizar qualquer tipo de dúvida. Eu não entrei em detalhes no texto da lei do PPA, porque é um texto de lei um pouco mais tranquilo, o que poderia gerar dúvidas ou algum entendimento errôneo, ao contrário do que a gente queria, do que a lei realmente quer dizer, é a LDO. A LDO é uma lei que, às vezes, pode gerar algum desencontro de informação. Então, os artigos que compreendo-se aqueles artigos que tem que constar na LDO foi aqueles artigos aos quais eu citei aqui hoje. Mas qualquer dúvida com relação aos outros, o Poder Executivo, aí, através da Secretaria de Finanças e de Contabilidade, se encontra à disposição. Obrigado pela atenção. Tá ok. Obrigado.